Olá, queridos irmãos, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Eu sou o pastor Silvio César e estamos aqui para mais um tempo de reflexão e aprendizado. Hoje estudaremos sintetizadamente a segunda lição desse primeiro trimestre da nossa revista Palavra e Vida, sobre lições do Pentateuco para os nossos dias. Falando de uma forma das suas principais narrativas, que é o princípio da criação. É por isso que essa lição tem por tema: E viu Deus que tudo era bom. Esta narrativa nos é mostrada no primeiro livro da Bíblia Sagrada, que nós chamamos de Gênesis, que no grego significa início, mas que os judeus chamam também de Bereshit, ou seja, no princípio. Aqui nós vamos encontrar de fato o princípio de tudo e de todas as coisas, de todas as formas de vida. Nós vamos encontrar o princípio do céu, da terra, das instituições humanas, bênçãos e maldições, o universo físico. Nós vamos encontrar sobre o início da humanidade, do pecado, da morte. Mas o mais importante é que também em Gênesis nós vamos encontrar a narrativa maravilhosa do plano de redenção de Deus para a humanidade. Por isso estudar Gênesis é de fundamental importância. Gênesis é sem dúvida um livro extraordinário e notável pela sua relação com toda a palavra de Deus nas Escrituras Sagradas. É impressionante como Gênesis se relaciona praticamente com todos os livros da Bíblia, a começar por ele até Apocalipse, porque o livro de Gênesis é o ponto de partida para as grandes questões referentes à teologia bíblica, pois é aqui que encontramos o fundamento de todas as doutrinas. Falamos sobre Deus, aprendemos sobre o homem. Quando a gente fala de Deus, nós estamos falando da própria teologia. Quando a gente fala do homem, nós estamos falando da antropologia. Quando a gente fala do pecado, nós estamos falando da hamartiologia e da salvação, também da soteriologia. A ação criadora e abençoadora de Deus é o tema central do livro de Gênesis e também é o objeto do nosso estudo. Não podemos falar de Gênesis e da obra da criação sem primeiro falarmos do Criador, não é verdade? Como nós vamos falar da criação sem falarmos do Criador? Até porque não existe criação sem Criador. A obra depende do seu Criador. E quando a Bíblia afirma que no princípio criou Deus, na verdade, ela está estabelecendo o alicerce de tudo que somos e que cremos. Veja que alicerce tremendo é para nossas vidas espirituais. Fala da nossa origem e de todo o universo de forma sucinta, mas ao mesmo tempo perfeita. Então, quando a gente fala da obra do Criador e como vale a pena crer verdadeiramente nessa afirmativa, nessa narrativa, porque ao crermos nisso, ao aprendermos sobre isso, nós estamos aprendendo sobre tudo aquilo que nós somos e o que nós cremos. É claro, mesmo apesar de muitas teorias contrárias existentes acerca da existência de Deus, nenhuma delas pode sustentar a afirmação de que Deus não existe. Aliás, a própria Bíblia Sagrada chama de insensato todo aquele que escolhe negar a existência de Deus. O Salmo 14, versículo 1, vai falar sobre isso, né? Chega a comparar o homem que não crê na existência de Deus como tolo, como insensato, assim também como o Salmo 53, versículo 1. É muito importante, porém, deixar bem claro que não é o propósito da Bíblia Sagrada provar ou não a existência de Deus e da criação, não é isso, pois a própria Bíblia já começa sustentando essa proposição, sem deixar dúvida, quando ela afirma que no princípio criou Deus, ou seja, a Bíblia não coloca isso em questão, ela já chega taxativa e afirmando positivamente, afirmativamente,
e propondo isso para nós como alicerce de fé. Portanto, a Bíblia não se preocupa em querer provar a existência ou não de Deus. Ela simplesmente já chega afirmando que Deus não só existe, como Ele também criou todas as coisas. Ora, crer nessa proposição é fundamental para crermos em tudo mais que está escrito na Bíblia. O que é importante a gente crer nessa palavra? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque a partir dessa fé, a partir dessa crença, vai determinar a nossa continuidade de fé em crermos em tudo mais que está escrito na palavra. Não crer nessa primeira afirmativa significa não crer em nada mais do que a Bíblia ensina. Portanto, é importante crer, sobretudo, que não existe criação sem o Criador e que tudo que existe, existe pela ação de Deus, o nosso Criador. Bom, agora nesse momento penso ser muito importante sim falarmos da obra da criação. E sobre isto, Gênesis, seu capítulo 1, no seu versículo 2, afirma que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando a gente fala da criação, nós queremos dizer que tudo que existe se originou a partir da ação criadora de Deus, e isso a partir do nada. Mesmo quando nada existia, Deus já existia. Mesmo quando nada havia movimento, o Espírito de Deus já era movimento. Então, tudo que existe foi diretamente criado a partir de uma ação de Deus, ou seja, tudo que passou a existir foi pela ação impulsionada por Deus. Aquele que é vivo é capaz de criar a vida a partir de si mesmo, e isso é extraordinário. Quando Deus cria o mundo, cria todas as coisas a partir do nada, tão somente pela sua ação criadora e pelo poder da sua palavra. A ordem da criação foi a seguinte: no primeiro dia, Deus criou a luz, no segundo, o ar e a água, no terceiro dia, a terra e as plantas, no quarto, o sol, a lua e as estrelas, no quinto, as aves e peixes, e por último, no sexto dia, Ele criou o restante da criação, os animais, e por fim, criou o homem. É interessante a gente poder não só aprender e crer sobre isso, porque a Bíblia também ensina que no sétimo dia Deus descansou. Que coisa linda, que coisa maravilhosa para nós e ao mesmo tempo significativa. Esse descanso de Deus, na verdade, fala muito também aos nossos corações. Primeiro, é uma analogia maravilhosa de onde após o ardor de toda a criação houve um descanso. Após as lutas desta vida, haverá também um descanso para o povo de Deus. Ao mesmo tempo também que nos ensina que o homem também não é só ação e trabalho. O homem também precisa ter um tempo de descanso, e esse tempo precisa ser também de Deus. Então esse descanso é um princípio que se aplica na nossa vida, tanto na analogia de que mesmo após o ardor da vida, a labuta da vida, o trabalho, sempre nos é reservado um descanso, e ao mesmo tempo entender que nem só de ação e de criação, de trabalho é o homem, mas também precisa ter um tempo para Deus. Ao final da criação, a Bíblia diz que viu Deus que era tudo muito bom. Esse aspecto, essa expressão muito bom, nos dá uma ideia do quão era perfeita a obra da criação de Deus. É claro que nós não podemos mensurar o nível dessa perfeição, até porque, infelizmente, ela se perde quando o homem falha e cai em tentação e em pecado. Mas, ao mesmo tempo, nos dá um vislumbre daquilo que Deus fez era plenamente perfeito. E o homem é considerado a obra-prima da criação. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus.
colocado na terra como mordomo e representante de Deus. Muitos perguntam em que sentido pode ser essa imagem e semelhança. Alguns até chegam a afirmar que pode ser física, mas na verdade a Bíblia não diz nada de que essa semelhança seja física. Na verdade, essa semelhança diz muito respeito às qualidades de Deus que Ele comunica com o homem. Deus é santo, Deus é amor, Deus possui inteligência, Deus possui intelecto, Deus tem sabedoria, e tudo isso Ele compartilhou com o homem para que o homem pudesse ser o seu representante aqui na terra. Portanto, não há nada na Bíblia que afirme que essa semelhança era física. Agora nós vamos entrar no terceiro tópico da lição, que fala da Trindade presente. A esta afirmação, no livro de Gênesis, seu capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando a palavra do Senhor também vai nos dizer que façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ele também vai mostrar o quanto a Trindade está presente na criação do mundo, na criação do universo e na criação do próprio homem. Quando observamos que a Bíblia usa o verbo no plural, nos dá uma ideia de que havia mais de uma pessoa, e às vezes pouco paramos para pensar nisso, no porquê a Bíblia usa o verbo no plural, sendo Deus o Criador. É exatamente para mostrar que ali estava presente a Trindade. A Trindade, portanto, claramente desempenhou um papel relevante no processo de toda a criação. Estavam presentes Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É claro, muitas das vezes isso é objeto de confusão para muitas pessoas. Alguns chegam a pensar, mas eram três deuses? Na verdade não, era um único Deus que subsiste, na verdade, em três pessoas distintas, e dessa mesma forma Ele também nos fez. Existe apenas um único Deus, porém Ele se revela e se expressa nessas três pessoas distintas, cada uma com uma atribuição, com uma função, mas ao mesmo tempo sendo o único Deus. Podemos observar aqui um profundo relacionamento e perfeita harmonia entre eles, entre as pessoas da Trindade. Isso tudo, quando Deus cria o homem, em que a Trindade está presente, Ele também tem o propósito para que possamos refletir a sua imagem e a sua semelhança, e da mesma maneira possamos desenvolver um relacionamento profundo e pessoal com eles, a Trindade. Assim como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos constituídos de corpo, alma e espírito. É o que nós chamamos de tricotomia, a doutrina que nós cremos, biblicamente. Por isso, isso nos dá plenas condições de nos relacionarmos com o Deus da criação, com o Deus trino, com a Trindade presente, desde a criação até o presente momento. Eu quero concluir da seguinte forma: você que está acompanhando essas lições, especialmente hoje nessa lição, e viu Deus que era bom, que nos falou sobre o aspecto do Criador, da criação e também da Trindade presente, para nos ensinar um princípio muito importante. Tudo depende de Deus, e não somente depende de Deus, mas também a Ele pertence. Nada do que existe pode existir por seu próprio poder e propósito. Saber disso nos traz toda a segurança, pois passamos a viver a vida certo de que todas as coisas foram criadas por Ele e também resgatadas para Ele. Como é importante crer nisso. Crer nisso é viver sempre, constantemente na dependência de Deus, pois lembre-se, a obra depende do seu Criador, e inclusive nós somos obra de suas mãos. Possamos viver nesta vida consciente e crendo que nós pertencemos a Ele, que para Ele também nós retornaremos.
Que Deus nos abençoe e nos ajude. Bons estudos e que Deus nos abençoe. Amém.